Olá, aqui é o Júlio. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Se sobrar uma grana no fim do mês, o que vem primeiro? Que tal financiamento ou comprar mais um pouquinho de fundo imobiliário? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Literalmente. Você se mata de trabalhar e quando finalmente sobra um dinheirinho, você encara essa encruzilhada. Você joga essa grana nas suas dívidas rezando para elas sumirem? Ou você coloca ela para trabalhar para você nos investimentos, sonhando com a mágica dos juros compostos? Essa não é uma decisão pequena. É a decisão que pode definir se você vai se aposentar com tranquilidade ou contando moedas. O problema? A maioria das pessoas decide isso com o coração, com o feeling, quando na verdade essa é uma guerra que se vence com a calculadora. E é por isso que hoje eu vou te dar o mapa da mina, a resposta definitiva para a sua situação. Se você está pronto para parar de tomar decisões no escuro, já senta o dedo no like e se inscreve no canal, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar o jogo para você. Para começar, você precisa entender uma coisa que ninguém te conta. Nem toda dívida é igual. Existe uma diferença gigantesca entre a dívida do seu cartão de crédito e a do seu apartamento. Vamos chamar uma de dívida ruim e a outra de dívida questionável. A dívida ruim é aquela do cheque especial, do rotativo do cartão, sabe aqueles juros de 12%, 14% ao mês? Isso é um monstro financeiro. Estamos falando de juros que podem chegar a mais de 300% ao ano. Então, me diz, que investimento, de forma segura e legal, te dá 300% ao ano? Nenhum, né? Então, a primeira regra é clara. Se a sua dívida tem juros de 2 dígitos ao mês, você não tem que pensar. Você tem que atacar essa dívida com tudo que você tem. Não existe investimento no mundo que ganhe dessa sangria. Pagar essa dívida é o seu melhor e mais garantido investimento. Cada real que você paga, nela é um retorno garantido de 300% ao ano que você deixa de perder. Ponto final. Mas e a dívida questionável? É aí que o jogo fica interessante. Estamos falando do seu financiamento imobiliário, que te cobra 9% ao ano, ou do seu FIES, com juros de 6% ao ano. Enquanto isso, a nossa bolsa de valores, o tesouro direto atrelado à inflação ou bons fundos imobiliários têm um histórico de render, na média, 10%, 12% ou até mais ao ano, no longo prazo. Percebeu? Aqui a matemática começa a ficar nebulosa. Se a sua dívida te custa 9% ao ano e o seu investimento te rende 12% ao ano, a matemática pura diz: não pague a dívida. Invista, você vai ganhar 3% de diferença. E essa diferença, ao longo de 20 ou 30 anos, é uma fortuna. É o poder dos juros compostos trabalhando para você e não contra você. É exatamente isso que os ricos fazem. Eles pegam dinheiro barato, juros baixos, e compram ativos que rendem mais. Eles usam o dinheiro do banco para ficar ainda mais ricos. Mas então, Júlio, a resposta é essa? É só investir? Calma! Se fosse só matemática, todo mundo era rico e andava de carro importado. É aqui que entra o fator que ninguém coloca na planilha: a sua paz de espírito. Tem gente que simplesmente não dorme sabendo que deve. A palavra dívida pesa na alma, causa ansiedade, estraga o dinário de domingo. Para essa pessoa, a tranquilidade de saber que o apartamento está quitado, que ela não deve nada a ninguém, vale muito mais do que os 3% de diferença que ela ganharia na bolsa. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Finanças não são só números, são sobre a vida que você quer ter. Se pagar uma dívida de juros baixos vai te dar paz para trabalhar, viver e ser mais feliz, talvez esse seja o retorno mais alto que você pode ter. Mas espera, tem mais um truque que os espertos usam e que pode te fazer mudar de ideia. Você já parou para pensar no efeito da inflação na sua dívida? Pensa comigo. Você financiou o seu apartamento e a sua parcela é fixa, digamos R$ 2.000 por mês. Hoje, R$ 2.000 é uma grana, dói pagar. Mas e daqui a 10 anos?
Com a inflação, o seu salário vai ter subido, assim esperamos, o preço do pãozinho vai ter subido, tudo vai estar mais caro. Menos a sua parcela. Ela vai continuar sendo R$ 2.000. Daqui a 10 ou 15 anos, esses R$ 2.000 vão parecer troco, vão ter muito menos peso no seu orçamento. Enquanto isso, o seu investimento, que você deixou lá rendendo, acompanhou a inflação e mais os juros. O seu investimento cresceu, enquanto a sua dívida encolheu de valor real. Ter uma dívida de juros baixos e fixa num país com inflação como o Brasil é quase como ter a inflação trabalhando a seu favor para corroer o valor real do que você deve. É uma estratégia de mestre, mas ela exige uma coisa: estômago. Exige que você aguente ver o saldo devedor lá, mês após mês, e mantenha a disciplina de investir sem cair na tentação de quitar tudo. E antes que você tome qualquer decisão, você precisa ter uma coisa: a sua reserva de emergência. Não adianta nada você ser o mestre dos investimentos se o seu pneu fura e você tem que se endividar no cartão de crédito de novo para consertar. A reserva de emergência é o seu escudo. É o que te permite tomar decisões de investimento sem precisar sacar tudo na primeira dor de barriga. Sem reserva, você não está investindo. Você está brincando de roleta russa com o seu futuro. Então, qual é o veredito final? Investir ou pagar as dívidas? A resposta é: depende do tipo de dívida e da sua personalidade. Para facilitar, aqui está o seu plano de ação do Júlio. Passo 1. Você tem dívidas com juros maiores que um mês? Cartão, cheque especial? Se sim, para tudo. Sua única missão na vida é quitar isso. Venda o que for necessário, faça renda extra, mas elimine esse câncer financeiro. Passo 2. Você já tem sua reserva de emergência? Pelo menos 6 meses dos seus custos? Se não, sua missão é construir ela. Ela é a sua base. Passo 3. Você só tem dívidas de juros baixos, imóvel, carro com taxa boa e já tem sua reserva? Agora sim! Agora você tem uma escolha de verdade. Se você é do time da paz de espírito, pode ir amortizando sua dívida e investindo um pouco, um equilíbrio. Se você é do time da matemática pura e tem estômago para o risco, mantenha a dívida barata pagando o mínimo e investe pesado todo o resto da sua grana. Não existe certo ou errado universal. Existe o que é certo para o seu bolso e para o seu travesseiro. E agora eu quero saber de você. Qual a sua maior dúvida hoje? Você é do time quita logo ou do time investe que cresce? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia? E se esse vídeo clareou sua mente, não esquece de compartilhar com aquele amigo que está perdido nessa encruzilhada. Até a próxima!